a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Thiago, para quem não me conhece. Para quem me conhece, eu também me chamo Thiago. E para quem não sabe, eu também sou historiador. Então, além de ser um entusiasta por motociclismo, além de ser um entusiasta por viagens de moto, eu também sou historiador. E por N motivos, né, a gente está tendo menos viagens de motos e focando muito mais agora em atividades que estão ligadas aos estudos, estão ligadas então ao conhecimento histórico, né? Então o objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre um desses povos que causam tanto fascínio na comunidade, um desses povos aí que causam tanta admiração pela comunidade, que é no caso os povos vikings, né? Existe toda uma curiosidade, todo um encanto por esse povo que é alimentado por séries, por jogos e mesmo por filmes, né? Os vikings, para quem não sabe, eram uma série de povos que habitavam a região da Escandinávia. Então eram povos com uma forte tradição guerreira e também por uma tradição uma tradição de comerciantes, uma tradição ali de práticas agrícolas também, mas eles ficam conhecidos na história pela sua tradição guerreira. Essa tradição guerreira, né, ela se dá pelas incursões que os vikings realizam em todo o continente europeu, chegando mesmo, né, quase 500 anos antes de Colombo, chegando mesmo a serem um dos primeiros povos europeus, né, a chegarem aqui na América, na região hoje que corresponde ao Canadá. Dá pra gente fazer uma série de vídeos depois falando sobre isso, mas o foco é entender um pouco o que possibilitou que os vikings realizassem essas incursões marítimas, né? Realizassem essas incursões, esses raids, esses assaltos, né? Anfíbios na antiguidade, na Alta Idade Média, entre o século VIII e o século XI, né? Conquistando, tomando e saqueando várias cidades do continente europeu. Então os vikings, além deles serem hábeis comerciantes, além deles exercerem o comércio entre várias comunidades, entre vários outros povos da região do norte da Europa, eles também são conhecidíssimos pelas suas tradições guerreiras. Entre o século VIII e XI, eles começam a realizar uma série de incursões, uma série de assaltos, né? Contra principalmente os anglo-saxões. Então eles começam a investir contra as ilhas britânicas, contra o norte da Europa, contra a região da Normandia também, e eles utilizavam para essas práticas diferentes embarcações. Para as práticas de comércio, eles utilizavam uma embarcação mais larga, uma embarcação maior, com uma capacidade maior de mercadorias, de cargas dentro, né? Mas que também tivesse a possibilidade de realizar a navegação por rios de água rasa, né? Então o seu calado ele não era muito profundo, chegando ali a uma profundidade de 90 centímetros, né? Menos de 1 metro de profundidade eles conseguiam passar tranquilos. E eles utilizavam com esse barco, com esse tipo de embarcação voltada ao comércio, ela fica conhecida como quinar. Já as embarcações, né, mais conhecidas pelas séries, pelos filmes, vídeos, jogos de videogame, enfim, as embarcações que ficam mais conhecidas, né, elas também possuem um calado baixo, elas também possuem, né, uma profundidade muito rasa, que possibilitava que eles navegassem tanto em alto mar quanto também em rios, e eles vão utilizar um outro tipo de embarcação. Então o objetivo é a gente fazer uma distinção e compreender um pouco sobre a construção desses navios. Já o navio que é utilizado principalmente para a guerra, principalmente para essas incursões em todo o norte da Europa, a gente vai estar falando do Langship, o que era utilizado tanto para os ataques quanto também para as incursões. Tanto a frente do barco como a traseira dele, ou em termos náuticos, né, falando tecnicamente, tanto a proa quanto a popa, né, eles eram semelhantes para que possibilitassem aos vikings uma maior manobrabilidade, possibilitassem aos vikings que eles pudessem manobrar, atacar uma praia e não precisar virar o barco todo para se retirar novamente. Então isso possibilitava que eles tivessem que fosse um barco super manobrável, né? Além disso, o barco geralmente ele era feito, né, com uma média de 100 a 300 árvores de carvalho, utilizando então bastante madeira, e a técnica que eles utilizavam para a construção do casco eram de madeiras sobrepostas, umas sobre as outras e fixadas com pregos. Nesse processo de fixação, para impermeabilizar o barco, para impermeabilizar então
as frestas, as fendas que pudessem surgir nesse processo de construção, eles poderiam utilizar tanto a lã quanto, por exemplo, outros tipos de pelos de animais, musgo e assim por diante. E eles se impermeabilizavam esse navio, esse casco do navio, ou com alcatrão ou com piche, né? Possibilitando então assim que essas fendas não vazassem água em situações difíceis ali, né? Além disso, por ter um fundo, por ter um calado raso, possibilitava que os vikings atacassem, navegassem por rios de água rasa e também em alto mar. Quando eu falo que eles navegam por rios de água rasa, vale a gente destacar aqui, vale a gente lembrar desse feito, que no ano de 860, já da Era Comum, os vikings eles vão cercar e atacar até conseguir saquear Paris, né? 3 vezes no ano de 860. Sobre o governo de Carlos o Calvo, ele vai ter que pagar uma taxa, né? Ele vai ter que indenizar, ele vai ter que pagar para que os vikings se retirem, né? E como que os vikings chegam até Paris, que fica 160 quilômetros adentro do continente europeu? Os vikings realizam esse feito, né? Navegando pelo rio Sena. Então eles conseguem com os seus navios adentrar o rio Sena e cercar Paris durante 3 vezes no ano de 860. Para que eles deixassem a região, para que eles deixassem a cidade, eles vão cobrar uma taxa de indenização de mais ou menos umas 7.000 libras, mais ou menos ali uma boa quantidade de ouro e prata vai ser requerida para que os vikings abandonem então Paris. Próxima parte, então, a gente vai estar falando da construção e das características desses barcos.